Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Sou o pastor Bruno Silva e vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos na nossa terceira aula da terceira matéria de teontologia. Matéria que estamos estudando acerca do Senhor, acerca de Deus, acerca da matéria que nós podemos estudar e aprender um pouco mais do Senhor. Você que já está nos acompanhando, pega a sua apostila nas suas mãos, aí tem, irmãos, sua apostila, sua Bíblia, aí também a sua caneta e também aí o seu caderno para poder anotar aí as nossas anotações aqui também. Vamos começar. Estamos ali no final da página de número 5 da nossa apostila, da Escola ETADIT, tá, de Teontologia. Estamos lá no finalzinho, no nosso capítulo de número 9, os atributos de Deus. Nós vamos falar um pouquinho dos atributos que vão dar indício ao caráter de Deus. Ou seja, nos atributos você vai aprender o caráter de Deus, você vai aprender um pouquinho aí desses atributos que vão dizer quem é Deus, quem é a pessoa de Deus, o relacionamento de Deus para com o homem também. No nosso capítulo aí de número 9, nós podemos ver na nossa apostila que está falando de 3 tipos dos atributos de Deus. Então são 3 tipos de atributos que nós vamos ver aqui no nosso vídeo, na nossa videoaula. 3 tipos de atributos. Sempre lembrando que os atributos formarão o caráter de Deus. O primeiro atributo que nós vamos falar é um atributo chamado de incomunicáveis, absolutos ou metafísicos. Tá? O primeiro atributo, nós vamos falar dos metafísicos. Nesse primeiro atributo de metafísicos, nós vamos entender que a palavra metafísico, ela vem de sobrenatural. Ou seja, o metafísico de Deus é trazer a existência no nosso físico o sobrenatural de Deus, ou seja, a ordem de Deus que acontece no campo espiritual vem se fazer físico, ou se fazer verdade no nosso campo físico. Por isso é chamado de metafísico. Então, o nosso primeiro item que nós vamos ver é o item chamado de simplicidade, ou seja, ele não tem partes. Então, se Deus não tem partes, como diz em João, no seu capítulo, livro de João, no seu capítulo 4, versículo 24, nós podemos dizer que Deus ele é Espírito. Então, o primeiro atributo de Deus é metafísico porque ele é não humano. Ou seja, o nosso primeiro tipo que nós vamos ver de atributos de Deus, nós já vamos ver que Deus não é humano, ou seja, Deus é Espírito. Se ele é Espírito, João capítulo 4, versículo 24 diz que Deus ele é Espírito e importa que o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós já vamos ver que Deus ele é o quê? Espírito. Tá? Deus não é homem, não é uma massa, não é uma estátua, não é algo físico. Deus ele é metafísico.
Ele é sobrenatural, tá? Isso que nós temos que entender. Segundo, nós vamos aprender também aí, onde fala da unicidade, ou seja, Deus, ele é único, o Deus uno. Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver que Deus, ele é único. Em Deuteronômio, no capítulo de número 6, no verso de número 4, vai dizer que ele é único, ou seja, a unicidade de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 6, vai dizer que não há outro, ou seja, não há outro. Se não há outro, nossa, morreu. Não há outro. Então, se não há outro, não tem cópias, tá? Não tem ninguém que se parece, não tem ninguém que chega próximo, não tem ninguém que é igual. Então, Deus, ele é único. Tudo isso faz parte do atributo de Deus, ou seja, aquilo que nós podemos atribuir ao Senhor, tá? E agora nós vamos falar ainda no nosso primeiro campo metafísico, os três maiores importantes que eu quero falar com vocês na nossa aula, que é a onipotência, a onipresença e a onisciência. Onipotência. A onipotência de Deus, vai mostrar que ele tem o quê? Todo o poder. Onipresença. Diz que ele está em todos os lugares. Onipotência, onipresença e a onisciência. Onisciência. Diz que ele tem toda a sabedoria. Então, o primeiro atributo de Deus, que são três, é um campo ligado ao campo metafísico, ou seja, um campo sobrenatural, que Deus ele tem. Ele não é um homem, uma massa, ele é um espírito. Segundo, ele é único, como Deus Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, não há outro. E os três principais atributos de Deus que nós podemos entender que não é humano é um campo da onipotência, ou seja, ele tem todo o poder. Um homem não consegue ter todo o poder de mudar estações, de declarar ou definir dias e horas, definir se hoje vai chover ou não, definir como todo um tempo é necessário para o mundo. Então isso é chamado de onipotência. Ele tem todo o poder. Então é ele que decide as estações, é ele que decide se vai chover ou não. É Deus que decide se vai acontecer ou não. Por quê? Por causa da sua onipotência. A sua onipotência é que vai dar potência, poder às suas ordens. É por isso que no campo metafísico, a ordem de Deus no seu campo espiritual se faz valer no nosso campo físico. Então, se Deus dá uma ordem, se a voz de Deus ecoa ali no campo espiritual, ela acontece no nosso campo metafísico. Então, quando Deus dá uma ordem, essa ordem é ouvida, declarada, feita, essa ordem é executada desde
dos céus, na terra e embaixo da terra. Então isso é chamado de onipotência. Deus ele tem todo o poder de falar, de mandar, de executar, de fazer, sendo céus, terra ou inferno, seja campo físico e metafísico, seja campo espiritual também. Então isso dá valor à chamada onipotência de Deus. Segundo, a onipresença. A onipresença de Deus é Deus estar em todos os lugares. Ou seja, Deus está tanto comigo aqui nessa sala, nesse momento que estou falando da palavra dele, falando dessa matéria de teologia, quanto também está aí com você que está escutando o nosso vídeo, está escutando a nossa videoaula, você que está em Sofala, Moçambique, lá na África, você que está em Portugal, você que está na Espanha, você que está no Brasil. Então, Deus ele está em todos os lugares. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então, ali Jesus está provando a sua onipresença. Porque se tem uma reunião às 7 horas no Brasil e outra reunião ao mesmo tempo no Japão, Jesus está nos 2 lugares. Então, ou seja, a onipresença de Deus faz ele estar, agir também, falar, se apoderar em todos os lugares. Ou seja, a onipotência e a onipresença estão inteiramente ligados. Por quê? Porque se Deus dá uma ordem no outro lado do mundo, lá no Japão, e Deus está dando essa ordem no seu mundo espiritual, e está se cumprindo no Japão também, a ordem será executada do outro lado do mundo, por causa da sua onipresença, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz, se eu for às profundezas do mar, no mais profundo obscuro, lá eu não escaparei dos seus olhos, como diz Jó, no livro de Jó. Então nós podemos dizer que Deus ele está em todos os lugares. Não tem lugar que nós não possamos se esconder da presença de Deus. Terceiro, é a onisciência. Quando se fala em onisciência, se fala em sabedoria. Quando se fala em onisciência, se fala em inteligência sobrenatural. Tudo isso que nós estamos falando do campo metafísico, você tem que entender que é tudo sobrenatural, não é como um campo do homem. O homem não pode ter todo o poder, o homem não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e o homem também não pode conhecer e ter o conhecimento de toda a ciência, né? Assim como Deus tem o conhecimento da ciência, seja ciência humana ou ciência espiritual, seja o extraordinário, seja a ciência propriamente dita humana, como Deus diz, que a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Então nós vemos que a onisciência é Deus ter o conhecimento de toda a ciência. Então Deus ele conhece todo o campo científico, toda a sabedoria. Nós vemos lá no livro de Provérbios que a sabedoria diz que Deus foi o seu professor. Então a sabedoria estava dizendo, olha, Deus foi o meu mentor, foi Ele que me ensinou. Então Deus tem o conhecimento, o planejamento, todos os planos, toda a ciência, a inteligência, tá? Contidas em Deus. Tá? Ainda que Salomão, quando Salomão pede a Deus sabedoria, Deus disse, não houve nem haverá um homem tão sábio quanto a ti, Salomão. Mas mesmo a ciência e sabedoria de Salomão não chegou perto da sabedoria de Deus. Deus conhece todo o campo matemático, todo o campo físico, todo o campo quântico. Tudo vem da sabedoria de Deus. Tudo que o homem tenta ou já descobriu, ou está descobrindo, ou talvez descobrirá, Deus já tinha descoberto na sua mente, na sua infinita
sabedoria. Tá ok? Segundo, o nosso segundo campo aqui, tá? São 3 tipos. O nosso segundo tipo de atributos de Deus. O segundo tipo de atributo de Deus vai falar das comunicáveis, tá? Ou pessoais. Vai falar das comunicáveis ou pessoais. O que é isso? Agora, o segundo atributo de Deus vai se parecer um pouco com os atributos do homem. No nosso primeiro atributo, nós vamos ver aqui, no nosso segundo atributo das comunicações e pessoais, ele age como homem, ou seja, no primeiro atributo, ele age como Deus, como Espírito, como sobrenatural. No nosso segundo atributo, ele age como homem. Ou seja, as mesmas atribuições que nós temos como homem, Deus também tem como Deus. O primeiro é a inteligência sobre tudo que vê por instituição sem pensar. Ou seja, a primeira atribuição de Deus nas comunicáveis é o seu poder de inteligência. Com o pensar. Nós vemos que Deus, ele conhece e tudo vê como o homem, tá? Ou seja, o homem, para ele conhecer alguma coisa, ele tem que ver, tem que tocar, tem que sentir, tem que olhar, tem que pensar, tem que ter uma opinião, formar uma opinião sobre um assunto, sobre algo, sobre um objeto. Então Deus, da mesma forma, ele age também como homem, porque tudo ele vê. Então, se tudo Deus vê, ele já tem uma opinião sobre aquilo que ele está vendo. Nós vemos aqui que tudo vê e conhece por intuição, sem pensar, ou como pensar. A inteligência do como pensar é uma inteligência de que Deus olha e observa e conhece algo ou alguém. O homem também é da mesma forma. E a inteligência sem pensar é a inteligência que Deus já tem, conhece, já adquiriu, sem precisar pensar, sem precisar obter um conhecimento daquilo, porque Deus já conhecia. Então, a inteligência de Deus é uma inteligência sobrenatural, e o único homem na face da terra que chegou perto de uma inteligência dessa foi o rei Salomão. Então o rei Salomão foi o único que chegou perto de uma inteligência como a de Deus. Segundo, é a vontade, ou seja, Deus tem vontade. Como o homem aqui ele está como o homem. Então você vê que o homem tem a sua inteligência, ele tem a sua inteligência como pensar, barra sem pensar. Na sua apostila está sem pensar, tá? Mas o homem tem inteligência como pensar e também sem o pensar, assim como Deus, tá? Tem inteligência com o pensar e sem o pensar. E o homem também tem a sua vontade, ou seja, o agir do homem para com a sua vontade. Se o homem tem a vontade de agir ou atuar ou desenvolver algo, o homem vai agir. Assim é da mesma forma o atributo de Deus. Deus ele tem a vontade, então Deus ele age. Deus ele age a favor do seu povo.
Deus ele age a favor da tua igreja. Então Deus também tem a atribuição de agir. Como a própria palavra de Deus diz que ele é o Senhor dos exércitos. Então é ele que luta. A Bíblia diz que Deus pelejará por vós. Não pelejeis, porque Deus pelejará por vós. Então Deus luta, Deus age, Deus faz acontecer também nesse atributo, assim como é um atributo do homem, um atributo humano, para que o homem também possa estar executando. Tá? Agora nós vamos ver o nosso terceiro tipo de atributo. Vai anotando aí. Terceiro tipo de atributo. Nós vamos ver na nossa apostila, que vai ser o atributo da moral. E o atributo da moral de Deus é que vai formar o seu caráter. Então, nesse atributo da moral, nós vamos definir o caráter de Deus. Então, primeiro, nós vamos ver que a sabedoria de Deus a faz empregar os meios eficazes e dignos, inteligência infinitamente perfeita. Ou seja, Deus não erra na sua inteligência. Então Deus, ele é perfeito. Então, ou seja, primeiro caráter de Deus, perfeito. Na sua inteligência, nós vamos ver que a perfeição de Deus é não ter erros. Então, o primeiro destaque aqui da moral de Deus é ele ser perfeito na sua inteligência. Vamos lá. Segundo, a bondade de Deus. Você vai ver que está escrito, é o amor infinito e perfeito. O amor ama as coisas na proporção do valor e mérito e ama a si mesmo e a sua criação. Ele está dizendo que a bondade de Deus. Agora, a bondade. Está falando do amor perfeito. Está falando do amor pelo mérito. Está falando também da bondade ou misericórdia e o amor infinito para com ele e a sua criação. Então Deus, ele tem a segunda característica do seu caráter é ser bondoso, é ter amor, o amor merecido, e o seu amor ele é infinito sobre a sua criação, sobre o seu povo, os seus escolhidos, os seus chamados, a sua igreja e assim por diante. Então a bondade de Deus, do seu atributo moral, é ter um amor que muitos merecem. Ainda que nós, pela nossa razão humana, nós dizemos que nós não merecemos, Deus nos amou, porque o seu amor ele é infinito. Então, se o amor de Deus ele é infinito, ele não tem um limite. Se ele é ilimitado, então Deus não pode somente amar uma pessoa, ou como Jesus morreu, por questões de não merecer. Eu não mereço o amor de Cristo, você merece o amor de Cristo. Não porque você
é um merecedor, mas porque o amor de Deus é infinito para com o homem. E nesse infinito de amor de Deus, ele tira a razão do sem mérito e passa a todo mundo ter o mérito do amor. Então o amor de Deus, ele é infinito. Então nós não podemos questionar porque porque Jesus morreu por mim ou por quem não está na presença, porque eu não mereço, não. Porque o amor dele é tão grande, tão infinito, que tira toda a valia do sem mérito e passa a ser alguém que merece o amor de Deus. Por isso, ele ama seu povo, seus escolhidos, seu chamado, a sua igreja, todos aqueles por aquele que Jesus, o próprio Cristo, morreu. Tá ok? Vamos agora partir para a justiça de Deus. Ainda aqui, nós vamos ver a justiça. Quando se fala em ser justo, e Deus, ele é justo com o seu povo, Deus, ele é justo com todos. A palavra de Deus diz que o sol, ele nasce ou ele brilha para todos, seja crente ou não crente, cristão ou não cristão. Então a justiça de Deus, ela é feita para o seu povo, seja o seu povo estando em desobediência ou não, e todos estando na presença ou não também. Então Deus, ele é tão justo que a justiça de Deus transcende todas as religiões. Então a justiça de Deus, ele passa por todas as religiões. Então, ditado no mundo que diz: tudo aquilo que você planta, você colhe. Mas isso está escrito em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. A lei da semeadura. Então, se você colher, você vai plantar. Então, a justiça de Deus, ela faz uma transcendência entre todas as religiões e entre todos os tempos, entre todos os países. Então, desde o ano 1 do mundo, a justiça de Deus já estava transcendendo e transcende até os dias de hoje e até os dias de quando vier a volta de Cristo. Então, tudo isso é a transcendência da justiça de Deus. Segundo, a santidade. Então, Deus, ele é santo, ele tem uma retidão moral, ou seja, ele permanece na sua moral santa. Mais um, o amor, a dedicação absoluta em desejar o bom amor ao outro. Ou seja, Isaías 49, capítulo 49, versículo 15 diz: pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho, todavia eu nunca me esquecerei de vós. Então o amor de Deus é tão grande, tão bondoso, tão infinito, que ele nunca se esquecerá do seu povo. Mais uma, a verdade em uma concordância com tudo e com todos. Ou seja, Deus não usa de falsidade, Deus não é falso, não é mentiroso. Números 23, 23, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, ele não é mentiroso. O homem age de falsidade, o homem age de mentira, o homem age querendo se aproveitar de outra pessoa, o homem age de usurpação, mas Deus, ele só age por amor. Deus não é mentiroso, Deus é santo, poderoso, e ele consegue agir em santidade na sua moral para com todos e no seu grande e eterno amor. Então ele é verdadeiro. Agora a última questão aqui do nosso terceiro atributo, que é o atributo moral, nós vamos falar da liberdade. Esse é um ponto bem forte que eu quero falar com vocês ainda aqui no nosso terceiro, que vai formar o caráter de Deus. Eu quero explicar algo para vocês. Está falando da liberdade. Liberdade. A liberdade que nós estamos vendo em um dos atributos de Deus
é que Deus deixou que a criação venha estar liberta e não presa a uma constituição de obrigação. Então, quando se fala em liberdade, nos dias de hoje, nós vemos que existem duas linhas de raciocínios em questão à liberdade. Quando Deus fala da liberdade, Deus fala que você tem o poder de ter a liberdade de agir, de ir e vir, de fazer, de comer, de beber. Você tem toda a sua liberdade. Mas existem duas linhas de raciocínio. Uma linha é chamada de calvinista. Calvinista. E a segunda é de arminista. O calvinista, ele crê na predestinação. E o arminista, ele crê no livre arbítrio. Fundador do calvinismo foi John Calvin em 1533, quando ele se converte numa igreja luterana e começa desde então a pregar a liberdade, que aconteceu em 1517 por Martinho Lutero, que é a grande revolução aí do protestantismo. Então, a partir de 1553, quando John Calvin ele conhece Jesus, ele começa então a ser aí um teólogo francês e ele começa a pregar sobre predestinação. E a predestinação diz que todo mundo é destinado a ir para o céu ou para o inferno. Então, John Calvin ele está pregando a predestinação. O arminianismo ou o arminista é uma escola fundada por Jacobus Armínio, e ele prega acerca do livre-arbítrio. E essa escola ensina a palavra de Deus, falando acerca da liberdade de escolha que você tem. Você escolhe servir a Deus ou não, você escolhe dentro da servidão a Deus, você escolhe se você quer ir para o inferno ou ir para o céu, a escolha é sua. No atributo do caráter de Deus, nós estamos falando em liberdade. Se Deus nos deu a liberdade, a visão da predestinação fica um pouco equivocada na liberdade que Deus nos dá. E a visão do arminianismo do livre-arbítrio se encaixa mais na liberdade que Deus nos dá. Mas a Bíblia diz que não vos dei lugar à carne por causa da liberdade. Colossenses 5:22. Tessalonicenses 5:22. Não dê o quê? Ocasião à carne por causa da liberdade. Então a liberdade que Deus estava empregando para a sua criatura, ou para todos nós, para o seu povo e para a sua igreja, também com certeza está no poder de escolha que nós temos. Então nós temos um poder de escolher para onde nós vamos, para onde nós queremos ir. Mas a predestinação influencia naquilo que Deus quer que nós venhamos entender. Então lá em Tiago diz que todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. Então se Tiago diz que todos os meus dias já estão escritos no livro de Deus, então Deus ele já sabe isso. Nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Isso Deus já sabe que vai acontecer. Mas o homem não tem o poder de saber. Então,
a predestinação não cabe ao poder humano, cabe ao poder divino de Deus. Mas o livre-arbítrio ainda cabe no poder humano, mas também se encaixa no poder divino de Deus. Ou seja, a predestinação ou o livre-arbítrio, quem decide apenas é Deus. Então a liberdade que Deus dá à criação, como nós, como seu povo, como a igreja, cabe-se a nós tentarmos enxergar o nosso caminho, crendo em Cristo, crendo em Deus, crendo na tua palavra, mas nós temos a liberdade de decidir se nós queremos ficar ou não, ir ou não, sair ou não, permanecer ou não. Então tudo isso faz parte da liberdade. Então tudo que nós falamos aqui faz parte do caráter de Deus, da moral. Ou seja, Deus não fez ninguém para ser preso. Tá? Deus fez para que nós possamos estar livres na presença de Deus. Vamos no capítulo 10 para nós encerrarmos a nossa aula. Capítulo 10 vai falar dos decretos de Deus. Decretos. Os decretos de Deus são os decretos que formalizam a poderosa vontade de Deus. O primeiro decreto, nós já falamos, é a onisciência. Onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Tá? Segundo, vai anotando no seu caderno que isso é muito importante. Segundo, ele tem a presciência. Presciência. A presciência, ele anteve tudo, ou seja, Amós, capítulo 3, versículo de número 7, diz que nada acontece sem que antes seja revelado aos seus santos profetas. Ou seja, Deus já sabia o que ia acontecer, então Deus revela aos seus santos profetas. Por quê? Porque Deus já sabia que ia acontecer. Então a presciência é prever o que ia acontecer. Então Deus já tem o conhecimento do futuro. Terceiro, predestinação, foi o que nós falamos aqui em predestinação. Ou seja, quem tem o poder da predestinação é somente Deus. Nós vemos em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 17, do versículo de número 14. Nós vemos que os nossos dias estão escritos no livro de quem? No livro de Deus. Então o único que pode determinar a minha predestinação não é eu. É Deus que determina a minha predestinação. É Deus que vai determinar. Então ele já conhece, ou seja, o poder de predestinação é o conhecimento dos seus dias, tá bom? É o conhecimento dos seus dias. Não estou falando de John Calvino ou de arminista. Não estou fazendo apologia a nenhum desses dois pensamentos. Mas o poder da predestinação ainda é de Deus e não do homem. Vamos lá. Quarto é a retribuição. A retribuição vai falar em Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 19. Ou seja, a justiça de Deus para com os ímpios. Em Romanos, capítulo 12, versículo 9, Deus justifica o seu povo.
5. A eleição. Eleição. Ou seja, Deus escolheu o seu povo. Deus escolhe o seu povo. Levíticos capítulo 20, versículo de número 24 a 26. É a escolha que Deus teve ao teu povo, tá? 6. Preterição. Preterição. O que é preterição? A preterição é evitar falar de algo, de alguma coisa ou de alguém. Então a preterição é Deus não falando do quê? Dos ímpios. Que isso? Deus não questiona ou Deus não indica ímpio. Deus não fala sobre o assunto da impiedade, sobre o assunto de incredulidade, referindo ao povo ímpio, tá? Deus, para ele não importa esse assunto do ímpio. O que importa é o assunto do povo de Deus. Deus diz para evitar o ímpio, Deus diz para não ser como o ímpio, mas Deus não fica falando, ou seja, o assunto geral não é falando o ímpio, o assunto é o povo de Deus. E para terminar, nosso número 7, vou escrever aqui no canto, que é ser pai. Você olha que os decretos de Deus é o que ele decreta. É o que ele fala, determina. Então, nos decretos de Deus, você vai ver ele tendo todo conhecimento pelo seu decreto, porque ele determina ter o conhecimento. A presciência, ele determinou o conhecimento de tudo, todas as coisas futuras. Então, em Amós capítulo 3, versículo 7, ele avisa seus profetas antes de acontecer alguma coisa. Isso é uma ação. Todo decreto de Deus é uma ação. A ação da predestinação, como em Tiago, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Ele já sabe o que vai acontecer conosco, pois está registrado no seu livro. A retribuição, Romanos capítulo 12, versículo 19, fala da justificação do povo de Deus. Ou seja, Deus justifica o seu próprio povo. A eleição é o ato de Levítico capítulo 20, versículo 24 ao versículo 26, que é o ato de Deus escolher, eleger o seu povo como povo de Deus. E a preterição é o ato de Deus não falar daqueles que não é escolhido, daqueles que não é de Deus, daqueles que não é o seu povo, não é a sua igreja. Então Deus não fica tratando de assunto ímpio. Deus trata de assunto da tua obra na Bíblia Sagrada. E o ato de ser pai é o ato de ter todos em seu braço. É o ato de comandar a sua casa. No hebraico, nós vemos que pai, ele é a força da casa. São a junção de duas letras, Aleph e Bet. Essas duas letras formam a palavra ave. A palavra ave, em hebraico, quer dizer pai. E o significado de Aleph e Bet, Aleph quer dizer força e Bet quer dizer casa. Então, juntando, se forma ave, que quer dizer pai. Então, ave é a força da casa. Então, pai, ele é a força da casa. Deus, ele é a força da sua casa, a força da igreja, a força da palavra, a força dos teus filhos. Pai, Deus é ave, a força do seu povo. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a nossa aula, a nossa terceira aula. Aula que vem, a quarta e última aula, para depois nós estarmos fazendo a prova de teontologia. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe todos vocês, tá? Até a próxima aula, fiquem na paz, até mais. Tchau, tchau.